Mas o tema nosso não é rompendo em fé, e tampouco sobre fé. E o tema é Bíblia e a moral. E eu gostaria de ter como base, a base bíblica para conversarmos e pregarmos sobre esse tema, o livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ver aqui uma história de Jesus, é uma parábola, e que Jesus fala do bom samaritano. Lucas 10, 25. E diz assim o texto: E eis que certo homem, intérprete da lei, um doutor, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como intérprete? Isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa potencialização que tem nesse texto, isso tem a ver com compaixão. Então, pode ver que ele, de todo, isso tem a ver com compaixão. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia o sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou de perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para o bem, para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Meus irmãos, nós vivemos um tempo, numa era onde a moralidade é frequentemente vista como algo relativo. A palavra relativo faz vocês lembrarem algumas coisas aí, onde o certo e o errado são considerados meramente questões de opinião pessoal ou cultural. No entanto, como cristãos, acreditamos que existe somente uma única verdade moral, absoluta, estabelecida por Deus. Não existe outra. E essa moral estabelecida por Deus está registrada na palavra, na Bíblia. A Bíblia não é apenas um conjunto de histórias. Não.
de histórias antigas, em hipótese alguma. Aqui são ensinamentos espirituais. Um guia vivo e poderoso para a nossa vida diária. Viver a palavra de Deus é ter vida, é ter ânimo. Ela nos mostra como devemos viver, como devemos tratar. Pastor Cláudio estava falando isso agora há pouco, como você trata as pessoas, e ele estava tentando fazer um paralelo e dizia assim: Deus não se compra. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Deus não é comprado, você não negocia com Deus. E acima de tudo, honrar a Deus. Gostaria de dizer, às vezes a gente não entende muito a questão sobre honra. Eu coloquei até em parênteses aqui, só para destacar. Meus irmãos, todos nós, vamos pegar a imagem de Paulo, quando ele fala sobre corpo de Cristo. Tudo bem? Corpo de Cristo. Cada um de nós fazemos parte, somos membros do corpo de Cristo. Muito bem. Cada um de nós carregamos algo dado por Deus. Vamos imaginar que nós fôssemos, só para ajudar, nós somos frascos de perfumes. O perfume original é Cristo. Mas cada um de nós carregamos um tipo de perfume. Tudo bem? Nós exalamos esse perfume. E tem pessoas que querem sentir esse cheiro. Esse cheiro que é de Cristo. Mas através de você, que é membro do corpo, talvez você seja o dedinho, a unha, a orelha. Essa fragrância sai diferente. Porque você tem algo diferente para oferecer. Você tem algo a oferecer. E quando você, que está ali, e sabe que há no teu irmão uma fragrância, mas por um motivo qualquer, de sentimento pessoal, você renuncia a essa fragrância, você está desonrando o que Deus colocou nessa pessoa. A desonra, e aí o espírito trava. Não sai mais essa fragrância. Você não vai ter mais ela. Você desonrou aquilo que estava sendo ofertado. Satanás desonrou a Deus. Ele tentou ficar com aquilo que é de Deus. Eu estou colocando isso porque eu quero desmistificar a ideia de honra na igreja. Porque por muitos anos, a ideia de honra foi colocada por conta de títulos, de anel, de roupa, de carro, de poder. E honra é o que você faz com o outro dentro de um princípio. Importa que você cresça e eu diminua. E quando você faz isso, esse é o princípio da honra. Então, continuando sobre moral, vamos continuar. Eu quis fazer esse parênteses porque é muito importante isso. Eu acho isso porque, meus irmãos, a honra é você se esvaziar e sempre achar que o outro tem muita coisa para te oferecer. E eu gosto disso. E quando a gente faz isso, é negar a si mesmo. A gente se nega. E quando você se nega, você honra o outro. Você honra o que o outro tem. Eu estava honrando um irmão agora mesmo, dizendo: cara, o que você tem é tão importante. Tão importante. Em todas as nossas ações, devemos
ter princípios da honra. Olhar para o teu irmão e ver que nele tem algo maravilhoso. Isso é honra. Honra. Por isso que honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar o teu próximo, honrar a si mesmo, olhar para você e respeitar você. Honra teu pai e tua mãe, aceite o que o teu pai e a tua mãe te oferecem. Aceita. Quando você não aceita, você desonra o cheiro que ele te traz, a fragrância que ele dá, o conhecimento que ele traz. E quando você faz isso, você bloqueia a ação do Espírito na vida dele para você. Já não vai correr. Jesus não teve honra na sua própria terra. Por quê? Porque não teve o princípio da honra. É melhor ir embora aqui. Eles não vão receber. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é maravilhosa, ela é poderosa. E nós vamos olhar um outro aspecto também bastante importante que eu quero destacar para a nossa compreensão. E algo que já não é uma fragrância de Cristo em nós, já é uma outra fragrância. Mas ela está aí, permeando. E eu vou destacar isso para vocês. Eu quero, por favor, colocar lá na tela. E vai ficar aí na tela só para a gente não esquecer, para vocês não esquecerem, porque isso é importante. E como eu não consegui mandar o e-mail, aqui estava com... Então, a Tina tirou uma foto do meu computador ali. Mas está ali. Não sei se dá para aumentar lá um pouquinho, mas... pluralização, privatizações e secularização. Essas três coisas são muito importantes. Muito importantes. Chegamos numa época da pós-modernidade, e a pós-modernidade tem o seu início, o início dos estudos em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e ela está exatamente estribada nesses três aspectos: pluralização, privatizações, secularização. A pós-modernidade está fincada sobre esses aspectos, e vocês vão perceber. Então, o que nós vemos? Que hoje vamos pensar na pluralização. O mundo é plural. O mundo é plural, há muitas ideias, muitas ideologias, muitas religiões, muitos conceitos. Não existe um conceito, um valor, uma verdade absoluta. A verdade, ela é plural. Então, a pluralização está dizendo isso para nós. E a sociedade respira isso o tempo todo. O tempo todo está falando isso. Então nós vamos contra a cultura. Se a cultura do mundo está falando isso, nós estamos indo contra a cultura. Então, a ideia não existe certo e não errado. Vocês já não ouviram falar tanto disso? Talvez, e tenho certeza, que a igreja já está nessa onda. Porque esse é o seu pensamento, não é o meu. Você se defende desse jeito. Esse é o seu pensamento, não é o meu. Manuel Kant, no seu livro Contra a Cultura, ele vai falar exatamente também sobre isso. Mas como que pode um egocentrismo tão grande? Isso é seu pensamento. Tudo bem, é o meu. Você então fica com a sua ideia, eu fico com a minha. Como se isso fosse relevante. Mas é o que o mundo está dizendo e quer que você pense. Essa é a ideia da pluralização. Não existe certo, não existe errado. E o que é certo para você é errado para mim. E, portanto, não há uma verdade absoluta. Pois o que é verdade para você não é verdade para mim. Então, essa verdade
é plural. E a igreja está nesse mundo, pensando dessa maneira. Um outro aspecto do triângulo é privatizações. Eu tenho a minha própria verdade, aí é privado. Eu tenho a minha verdade. A verdade não é objetiva, a verdade ela é subjetiva. É muito mais uma questão sentimental do que uma questão conceitual. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha religião, você tem a sua, eu tenho o meu time de futebol, você tem o seu time de futebol, e assim cada vez mais se faz escolhas, e cada um tem as suas preferências, e assim não há ninguém melhor do que o outro, ou mais certo do que o outro, porque o mundo, além de ser plural, é privativo. Você está em si mesmo. O terceiro aspecto dessas bases dessa modernidade é a secularização. E aí todas elas são sérias, mas também influencia e é bem sério. As ideias é o seguinte: se Deus existe, ele tem que ficar reduzido à sua casa. Se Deus existe, ele tem que ficar aí no seu templo. Ele não pode interferir na vida, no meu casamento, na minha família, no meu lazer, nos meus desejos. Eu já ouvi isso. E pasme, eu ouvi de parente muito próximo, dizendo assim: não, a minha casa, o pastor não pode chegar lá e falar o que é isso. Mas endoidou. Teu pastor é um teu líder, teu guia espiritual. Como não? Isso já faz muitos anos atrás. Já estava com esse pensamento. Já com esse pensamento já incrustada na vida dela. Ela já estava se comportando com esse pensamento. Em vez da palavra de Deus renovar a mente dela, o que renovou a mente dela foi a secularização. Essa forma de pensar. Então, é por isso que nós vivemos no relativismo moral, que governa a mente e o comportamento das pessoas. E é nesse cenário nós podemos afirmar que cremos em uma verdade absoluta. Nós cremos em valores absolutos. Nós cremos em princípios absolutos. E por essa razão que o cristianismo é contra a cultura. Ele rema contra a maré. Por isso o Senhor diz: não se conformeis com esse mundo. Não dá para conformar. Ele vem contra. É uma outra fragrância. Eu não identifico essa fragrância. Isso me faz mal. Eu inalo o ruim. Eu inalo aquilo que me distancia de Deus. E quanto mais você inala do mundo, mais imoral você se torna. Então, nós vemos que nesse mar de relativismo e de meias verdades, onde até a democracia é também relativa, o cristianismo é uma ilha de verdades absolutas. Esses pensamentos e ensinos presentes na sociedade moderna trazem um grande mal para o ser humano. Nós vemos as pessoas sendo indiferentes, egocêntricas,
ardilosas, trazendo consequências desastrosas para si e para a comunidade. Isso pela manhã, Deus estava lá ajeitando as coisas, lá, e Deus soprou isso, eu sentei para colocar isso que eu achei tão importante que o Espírito Santo está me trazendo. Porque na verdade é isso. A gente que é pastor, a gente sabe. Até as pessoas que estão em igrejas grandes, o motivo delas está por um pensamento muito privativo, de ter para si e não repartir para o outro. É ter benefícios, muitas vezes, não vamos generalizar. Escutem a palavra, não conseguem perceber essa modelação conceitual, estão sendo modelados. Vocês precisam prestar atenção nisso. E ao ser modelados por esse mundo, vocês acabam ficando às margens do verdadeiro Senhor. Como seguidores de Cristo, sabemos que por trás dos ensinos filosóficos pós-modernos existe uma atuação maligna de uma abrangência mundial. O diabo opera nesse mundo desde o princípio e faz pessoas que o seguem, faz com que pessoas vão em sua direção. Ele não precisa fazer barulho, vocês estão percebendo? Ele não precisa tomar posse de ninguém, não. Ele só quer que você respire o que ele pensa, para você se comportar de acordo com o que ele pensa. E quando você começa a pensar como ele pensa, dentro desses princípios, fundamentados pelo humanismo, você deixa de ouvir a voz, e começa a achar que a sua voz, privatizada, é a voz, a única voz. E aí não ouve pai, não ouve mãe, não ouve professor, não ouve ninguém. É você e você. O professor vai dar uma direção, professor, é assim que eu penso. Pronto. É o seu pensamento privativo. Mas ao mesmo tempo, num coração privativo, também não há crescimento nem desenvolvimento. Por quê? Somos enxertados na videira, e a videira empresta para nós a sua seiva, para que nós cresçamos. E quem não cresce no relacionamento, perde a oportunidade de ampliar a sua percepção, porque fechado em si mesmo está. O Senhor diz em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Então o mundo é do maligno, é bíblico. Para nós, cristãos, criacionistas, sabemos que Satanás lançou sobre a mente de Adão e Eva esses sentimentos. Se nós olharmos a história toda do Velho Testamento, vamos entender que tudo isso já existia. Alguém teorizou. E sabemos que há uma unidade em Deus. Em Deus não tem privatização. E Ele vai dizer que Ele se reparte. Em Efésios capítulo 4, versos 4 a 6, há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados, uma só esperança da vossa vocação. É um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, para todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Esse é o nosso Deus. Ele não se privatiza, Ele se multiplica em nós. Ele se multiplica. Então, olhando agora, dada essa introdução, nós vamos para o texto.
E vamos olhar agora o texto de Lucas, capítulo 10, verso 25. Conhecido com essa parábola, um relato de Jesus, que ilustra princípios, e aqui eu quero destacar princípios de moralidade, e quero introduzir ética. E eu disse para vocês sobre compaixão, e eu introduzo também, não é que eu introduzo, ele já está no final do versículo, da parábola no verso 37, vai falar dessa compaixão. Então nós vemos aqui esse diálogo entre Jesus e um especialista da lei, um doutor da lei, que procurou testar Jesus com uma pergunta: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna, né? E Jesus já começa utilizando uma parábola para explicar, para mostrar para ele e fazer perguntas. Porque Jesus fazia pergunta. E aí nós vemos Jesus confrontando o comportamento ético desse homem e o comportamento moral dele. Porque ele era um doutor da lei. Ele não era qualquer pessoa. Ele conhecia. E Jesus vai firme. Então nós vemos, meus irmãos, só para deixar claro, moral é aquilo que você faz. Moral é aquilo que você faz. Aquilo que você faz, bem resumido, tá bem? Não dá tempo para explicar e entrar no aspecto filosófico de moral. Mas, para sintetizar, é aquilo que você faz. E ética é pensar sobre o que você faz. Então, quando eu olho os frutos do Espírito, eu vejo ele com um princípio ético, mas também moral. Porque eu posso agir com longanimidade, é um ato moral. E quando não sou longânimo, é um ato imoral. E quem afere isso? A norma do fruto do Espírito. Então, dentro do próprio Gálatas 5, dos frutos do Espírito, nós temos conceito moral e ética. Pode haver momentos que só está o aspecto moral, o que você fez, não acompanhado da ética. No entanto, quero mostrar aqui para vocês que a pergunta, verso 25 a 28, diz: o que devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta é moralmente neutra, sendo um questionamento válido até, como comum sobre a salvação. Tudo bem. No entanto, a intenção desse especialista aqui, desse doutor, era testar Jesus, era confrontar Jesus. E por essa intenção, a pergunta é imoral, por causa do coração dele. Então, por isso que eu achei interessante acrescentar a questão ética dentro desse tema, a Bíblia, a moral e ética. Porque nesse caso, Jesus pode ser visto, nesse caso aqui, o aspecto ético, a intenção dele era testar. E Jesus pode ser visto como não ética, pois revela uma tentativa de colocar Jesus numa situação complicada. Em vez de buscar uma resposta genuína, ele brinca, faz um jogo, faz sofisma com Jesus. Outro aspecto que eu quero destacar no verso 27 e 28, nós vamos ver aqui Jesus que responde a essência dos mandamentos: amar a Deus e a teu próximo. Jesus entra com essa palavra. Essa resposta, ela está moralmente correta.
Faça isso, viva isso. E essa é a base da moralidade cristã: amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então, quando você age em amor, isso é moral. Quando você não age em amor, isso é imoral. A resposta de Jesus também é eticamente correta e promove ali uma prática do amor a respeito ao próximo como princípio fundamental da vida. Então a igreja, ela pode estar moral, agindo dentro dos princípios da palavra, mas você pode ser imoral dentro de casa, dentro do trabalho, aonde for, pelo seu comportamento. E também não ético em qualquer parte do seu relacionamento social. E ele faz uma pergunta no verso 29, vão acompanhando o texto. Ele faz uma pergunta: quem é meu próximo? Um especialista tenta justificar: quem é meu próximo? Perguntando quem é meu próximo. Essa atitude, esse é um comportamento imoral. Ele sabe e ele tenta restringir ao âmbito da responsabilidade moral a um grupo ilimitado de pessoas. Quem é meu próximo? Então, na tentativa de fazer isso, de restringir, de limitar, quando ele coloca quem é meu próximo, restringindo assim a um grupo específico, porque vai entrar o aspecto samaritano, de pessoas consideradas por ele não ética, porque fazia acepção de pessoas, pois vai contra o princípio universal do amor e da compaixão que Jesus promove. E Jesus estava arrebentando ali com aquilo, com aquela tentativa de fazer uma religião reducionista, uma religião fechada, uma religião que não contempla o outro. Quando o Senhor disse que veio dar vida e dar vida em abundância a todos. E aquele doutor da lei, religioso, porque o religioso esquece, o religioso, ele anda em cima de dogmas pessoais, de uma religiosidade que vai contra a presença e a palavra de Deus. Tem pessoas que são religiosas. Os religiosos são pessoas que são críticas. Ela critica a forma e esquece do conteúdo. Se ela vê você de calça, ou vamos colocar aqui, uma roupa que ela entenda, ou um comportamento que ela entenda que não é do jeito da doutrina da igreja, ela te condena. E quando ela te condena, ela é religiosa, porque isso é religiosidade. Porque a religiosidade, ela foi atrás da forma e não do conteúdo, daquele que é e sempre será, e aquele que tem que ser contemplado, que é Cristo em nós, que nos deu a liberdade. E ela nunca vai poder se tornar uma libertinagem. E nós temos vendo aqui um doutor da lei agindo religiosamente, esquecendo completamente da lei, porque a lei é exatamente o que Jesus expressou: eu não vim para desfazer a lei, eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumpri-la, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim para cumprir a lei. Então a lei é amar a Deus, amar o próximo
como a si mesmo. E é isso. E os 10 mandamentos é exatamente dividido nesses três aspectos: Deus, a humanidade e o próximo. E a mim mesmo. E Jesus então está dizendo: você está esquecendo da essência. Você está esquecendo da lei mosaica. E está preocupado com a forma. E no verso 30, de 30 a 35, nós vamos ver, vem aí um homem ferido, e ambos, tem um homem ferido, e nós vamos ver o sacerdote e o levita, aqui no texto, que vão fazer o quê? Vão passar de largo. Porque era o quê? Um samaritano. Não era igual a gente. Aí eles são religiosos. Eu pergunto: você tem atitudes religiosas? Quantas vezes você é mais religioso do que realmente um verdadeiro crente que ama? Ao verem o homem ferido, ambos passam de largo, demonstram uma atitude imoral. Eles foram imorais. Ah, mas são levitas, não importa. São imorais. O sacerdote, imoral, um comportamento imoral. Esqueceu de fazer obras de justiça. E nós vemos o samaritano, por outro lado, age de maneira moral, ao cuidar daquele homem. E faz muito mais, independentemente de sua origem ou condição, é compaixão. Ele age com compaixão. Ele age. Compaixão, irmãos, é mais que uma empatia. Empatia você tem, estou percebendo o quanto é difícil para você. Compaixão é sentir a dor. É chorar com os que choram. É se alegrar com os que se alegram. Isso é compaixão. E o Deus Todo-Poderoso pede de você e de mim compaixão. E de vocês que estão em casa, compaixão. Muitos de nós, e muitas vezes eu e vocês, agimos como um levita. Agimos de forma imoral. Agimos como o sacerdote e o levita. E justificamos que é imoral. De novo, tão pouco ético. A ação do samaritano é altamente moral. Porque ele se comporta, ele age, ele vai além. Ele pega, põe no seu animal, ele leva para um lugar, uma hospedaria lá, um lugar para ele ser cuidado. Ele paga, ele diz: se passar, eu volto, na volta eu vou te pagar. Eu pago para você. Ele vai além. Isso é compaixão. E o verso 36, 37, irmãos, a pergunta ao especialista: quem foi o próximo do homem? Ao que responde ele: aquele que teve misericórdia dele. Compaixão. Jesus, então, dá uma orientação, uma instrução. Então, vá e faça o mesmo. Meus irmãos, então, a conclusão, quero reafirmar. O princípio moral de todos devem agir, nós devemos agir com compaixão e misericórdia. Concluindo, vimos que o mundo é plural. E há muitas ideias, muitas ideologias, muitas religiões, muitos conceitos,
Não existe um só conceito, não existe um valor, uma verdade absoluta. A verdade é plural. Privatização, o eu é que impera, eu tenho minha própria verdade. A verdade, ela não é objetiva, a verdade é subjetiva, é muito mais uma questão de sentimento do que uma questão conceitual. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha religião, você fica aí. E nós vemos ainda a secularização, um Deus privativo, reduzido a templos. E qual é o comportamento da igreja? Ela deixa de ser sal para salgar, e passa a ser se comportar aqui só dentro. Isso é imoral. Ela deixa de ser luz, ela deixa de ser sal, e passa a ser um crente reduzido a uma instância, um espaço físico, que se dá o nome de templo, mas o templo somos nós. Aqui é um salão de culto, onde cultuamos a Deus. A cosmovisão que aí vemos é baseada em dois aspectos, ou dois axiomas fundamentais. E nós precisamos, eu estou concluindo, em dizer que Deus existe. Deus falou através dos profetas. Deus deixou para nós as escrituras sagradas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então somos todos um em Cristo. Somos todos um, tentando encontrar a objetividade em um mar de subjetividade. Não é a relatividade subjetiva? Nada no cristianismo é subjetivo. No cristianismo tudo é real, tudo é presente, é real, é vivo, é poderoso. Cada um de nós sentimos e sabemos o dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós sentimos a sua presença. O Espírito de Deus testificou com o nosso espírito. O Espírito de Deus tocou em nosso espírito. Nós sentimos quando Jesus retirou-nos das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso não é sentimento, isso, meus irmãos, é de fato a presença de Deus que toca em nós, porque Deus é imanente. Deus é imanente. Ele está dentro de nós, Ele age em nós, Ele opera em nós. Os ensinamentos da parábola de Jesus, através da parábola, desafia as nações tradicionais de moralidade e ética, expandir a definição de próximo para incluir a todos, independentemente da sua origem ou status. A parábola nos instiga a atrair todos. O que é moral e ético de acordo com Jesus não é apenas um seguir regras, mas sim demonstrar a compaixão ativa, presente, contundente, eficaz. Oh, Ramash. Demonstrar compaixão de forma aonde a glória de Deus transparece. É um padrão de moral, é um padrão ético que se resume no grande mandamento. Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amará de todas as tuas forças. Isso é compaixão. Não, eu tentei, mas não deu. Tentou o quê? A igreja precisa ir com força
de toda força. E aí chama os mestres, de todo conhecimento, de todo entendimento. De todo entendimento. A igreja tem que agir com inteligência, com conhecimento. Está aqui o texto, verso 29. Ao teu próximo como a ti mesmo. A igreja, ela precisa se levantar diante de um mundo aonde a mentira impera e a verdade se reduz a nada. Mas a verdade é a única, porque a verdade se manifesta. Nada é capaz de esconder a verdade. O Senhor mesmo diz: pode alguém esconder uma vela debaixo de um velador? A verdade não se esconde. A verdade, ela se auto revela como a luz de cada manhã. Como a luz de cada manhã. A verdade não se esconde, porque não tem motivo para se esconder. A verdade, ela se mostra, porque ela é desnuda, porque ela não precisa, ela não tem vergonha, ela não tem engano. A verdade é verdade, e a verdade anda em pé. A igreja tem a sua verdade, e a verdade está em nós. Essa verdade é a verdade que deve ser anunciada, proclamada, expandida com compaixão. A nossa vontade, ela precisa ir com entendimento e com compaixão, muita compaixão, com força, com entendimento, porque ao contrário, somos imorais. Porque a moral é a isenção de conhecimento, mas nós conhecemos, e por isso torna-se imoral o comportamento da igreja, que se exclui de amar até o moribundo, qualquer um. Hajamos, meus irmãos, de forma ética e moral, para que Deus seja glorificado, para que a verdade seja um cheiro suave, que é uma fragrância de Cristo, que se vê e que se cheira através de nós. Que nós possamos, como igreja Ágape, que carrega um nome, que é o sobrenome Ágape, o amor incondicional. A Bíblia é a moral. A Bíblia, toda ela é um ato de moral, e toda ela é um ato ético, porque sem ela é impossível chegarmos ao céu. Sem ela, como guia, você não é capaz de viver a moralidade. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não agir imoralmente. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, para não agir de forma imoral. Vivamos a verdade, e andemos a verdade, e estudemos a verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia, Deus. Que a graça salvadora de Jesus Cristo possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Sábado que vem, todo mundo aqui às 3 horas da tarde, vai ser uma festa. Estaremos em festa sábado que vem, aniversário da Ágape. Ei, vem participar, vai ser lindo demais. Traga seu visitante, traga seus amigos, venha com todos, venha com a família. Será um momento de celebração. Amém? Deus abençoe.